E voltamos com o Ligado no Esporte. Olha, a Alemanha conseguiu o título de carrasco oficial de seleções brasileiras ontem, viu? Dessa vez, a vítima foi a seleção feminina sub-20 no Mundial da categoria. As alemãs fizeram 5-1 nas brasileiras e eliminaram as canarinhas ainda na primeira fase da competição. A situação não anda fácil na seleção brasileira, hein? E olha, eu vou te falar, questão do futebol feminino é a mesma coisa do futebol masculino, viu? Há pouco investimento na base, pouca gente patrocina. Em Rio Preto tem um time que tem dificuldades lá de se manter porque precisa de apoio, pouca gente dá apoio. Aí resulta nisso aí, ó, 5-1, infelizmente. Tem muitas meninas boas de bola aqui no país, basta ter patrocínio, basta ter apoio. O jogador do Flamengo, Luiz Antônio, não treinou nesta terça-feira. Ele deve prestar depoimento à polícia hoje para esclarecer o suposto envolvimento com a milícia do Rio de Janeiro. Fora de campo, expectativa, mas o volante Luiz Antônio não apareceu no treino do Flamengo. Segundo a assessoria do clube, o jogador foi liberado para resolver problemas pessoais. Luiz Antônio e o pai dele são investigados por ligação com milicianos da Zona Oeste do Rio. O jogador teria dado uma caminhonete igual a esta, avaliada em mais de R$130 mil, ao ex-PM Marcos José de Lima Gomes, o Gão, preso na semana passada, acusado de ser um dos chefes da Liga da Justiça, a maior milícia do estado. O pai do atleta registrou o roubo do veículo, segundo a polícia, para receber o dinheiro de seguro. O jogador só deve retornar aos treinos depois de prestar depoimento. A polícia agora quer saber qual é o grau da suposta relação dele com milicianos. O policial Alexandre da Rocha Antunes, que se apresentava como irmão de criação de Luiz Antônio, foi um dos mais de 20 presos numa operação que desarticulou um esquema milionário de milicianos que envolvia o programa Minha Casa Minha Vida. O SBT procurou Luiz Antônio na casa dele, mas o porteiro informou que o jogador havia se mudado. A diretoria do Flamengo disse que só vai se pronunciar após a conclusão do inquérito. Esta não é a primeira vez que um jogador tem um nome associado ao crime organizado. Em 2010, Adriano foi flagrado ostentando armas e posando para fotos com traficantes. No mesmo ano, Wagner Love apareceu em um baile funk com traficantes armados com fuzis. O goleiro Bruno se tornou o caso mais emblemático ao ser condenado a 22 anos pela morte da modelo Elisa Samúdio. É interessante que os 3 jogadores com casos em polícia jogavam no Flamengo na época que foram envolvidos, né, nessa questão da criminalidade. É difícil comentar sobre isso, né? Lá no Rio de Janeiro existe um outro tipo de sociedade lá que se forma entre crime organizado e polícia. Mas uma coisa não dá para entender. O cara tem sucesso, joga num dos maiores clubes do país, tem dinheiro. O que falta? Poder para ele? Precisa fazer isso? Não precisa, né? O Penapolense se reforçou nesta terça-feira. O time contratou o Léo, atacante de 20 anos, que estava no Corinthians e que já até passou pelo elenco profissional do Timão. Já Kleber, lateral direito, que estava no Audax, realiza exames hoje para também assinar com o CAP. O Penapolense entra em campo no domingo para enfrentar o Londrina na casa deles em jogo válido pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Léo é um dos destaques lá do time juvenil do Corinthians, né? Considerado uma das grandes revelações. Vamos ver se aqui no Penapolense ele consegue render bastante também. O Santos anunciou nesta manhã a contratação do atacante Rafael Ratão da Ponte Preta por empréstimo até dezembro de 2015. O jogador de 18 anos estava no Boa Esporte de Minas Gerais e no primeiro semestre disputou o Campeonato Paulista pelo Penapolense, não se firmando entre a equipe titular. Inicialmente, Ratão deve ser integrado à equipe sub-20 do Peixe. E a temporada na Europa começou pra valer nessa terça-feira e começou bem demais, viu? O Real Madrid já levou o título da Supercopa. A final reuniu os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, Real Madrid e Sevilla. O time galáctico entrou em campo com seus novos jogadores, o colombiano James Rodrigues e o campeão do mundo, o alemão Toni Kroos. Mas quem decidiu foi o português Cristiano Ronaldo, que fez os 2 gols da partida. Real Madrid 2, Sevilla 0. No Stamford Bridge, em Londres, quem brilhou foi o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa. Ele fez os 2 gols da vitória do Chelsea sobre o Real Sociedad. 2-0 placar final. Em Manchester, o United encarou o Valência. Fletcher fez 1-0 para os ingleses. O Valência empatou com outro brasileiro naturalizado espanhol, o jovem Rodrigo. No final, o goleiro brasileiro Diego Alves falhou feio. E Fellaini, aquele belga que enganou todo mundo ao dizer que havia cortado o cabelo, concluiu com facilidade para a rede. Manchester United 2, Valência 1.
Aí a gente vê outro brasileiro naturalizado espanhol, né? O Brasil tá perdendo muitas jovens revelações. E agora esse Real Madrid, hein? Olha, Cristiano Ronaldo, James Rodrigues, Toni Kroos, Benzema. Vai ser difícil para esse time, vai ser muito legal assistir as partidas dessa grande equipe, esses galácticos do Real Madrid. E o 7-1 para a Alemanha na semifinal da Copa, ainda é muito comentado por aqui, viu? Teve até seleção sem expressão alguma, tirando um sarro da gente, olha só. O futebol brasileiro está cada vez mais desmoralizado. Nesta terça, o presidente da Federação de Futebol da Ucrânia disse que estava tudo certo para que as duas seleções se enfrentassem num amistoso. Mas os ucranianos desistiram por causa do resultado da semifinal da Copa do Mundo. O dirigente afirmou que a goleada de 7-1 da Alemanha tirou o interesse da Ucrânia em jogar um amistoso contra o Brasil. O Palmeiras é o primeiro campeão mundial de clubes da história. A FIFA reconheceu o título da Copa Rio de 1951 e afirmou em nota que aquela foi a primeira competição de clubes que teve abrangência mundial. O Palmeiras ganhou o título depois de um empate de 2-2 com a Juventus. A partida foi disputada no Maracanã. É isso aí, para quem reclamava, o Palmeiras agora tem um título mundial, né? Não é o que a torcida esperava ver esse título, comemorar, mas não deixa de ser um título, só que a FIFA afirmou, não é um título mundial da FIFA, é um título de abrangência mundial. Serve também, né? Não é isso? E agora a Ucrânia não querendo jogar com a seleção brasileira, hein? Tá de brincadeira comigo. Quem é a Ucrânia? Levamos 7-1, mas somos pentacampeões mundiais. O Ligado no Esporte está terminando por aqui, ó. Entra lá, www.facebook.com/Ligado no Esporte. Comente, deixe seu comentário lá, recadinho pra gente, porque nós voltamos 7h20 da noite. Eu espero você até lá. Tchau!